Derrapei por uma escadaria e aterrissei no cascalho de aço na base dela. Inspirando fundo, corri por uma das sub-ruas escuras de Nova Chicago. 10 anos haviam se passado desde a morte do meu pai. Aquele dia fatídico ficou conhecido pela maioria das pessoas como a anexação. Eu usava uma jaqueta de couro folgada e jeans, e levava um fuzil pendurado no ombro. Embora fosse uma das sub-ruas rasas, com grades e buracos que davam para o céu, a rua era escura. É sempre escuro em Nova Chicago. Punho da Noite foi um dos primeiros épicos a jurar lealdade a Coração de Aço, e é um membro do seu círculo íntimo. Por causa de Punho da Noite, não há nascer do sol, nem lua que se veja, só pura escuridão no céu. O tempo inteiro, o dia inteiro. A única coisa que você consegue ver lá em cima é Calamidade, que parece um pouco com uma estrela vermelha ou um cometa brilhante. Calamidade começou a brilhar 1 ano antes do início da transformação dos homens em épicos. Ninguém sabe por quê ou como ele ainda brilha na escuridão. É claro, ninguém sabe por que os épicos começaram a surgir, nem qual é a conexão deles com Calamidade. Eu continuei correndo, me xingando por não ter saído antes. As luzes ao longo do teto da sub-rua piscaram, com seu revestimento pintado de azul. A sub-rua estava ocupada pelos perdedores de sempre, viciados nos cantos, traficantes, ou coisa pior, nos becos. Havia alguns grupos furtivos de trabalhadores indo ao serviço, ou voltando dele, com casacos grossos e colarinhos erguidos para esconder o rosto. Eles andavam curvados, com os olhos no chão. Eu tinha passado boa parte da década anterior entre pessoas como aquelas, trabalhando num lugar que chamávamos apenas de fábrica. Parte orfanato, parte escola, era principalmente um modo de explorar crianças como mão de obra barata. Pelo menos a fábrica havia me dado um quarto e comida pela maior parte dos últimos 10 anos. Tinha sido bem melhor do que morar na rua, e em nenhum momento eu me importara em trabalhar pela minha comida. Leis contra o trabalho infantil eram relíquias de uma época em que as pessoas podiam se importar com coisas assim. Abri caminho entre um grupo de trabalhadores. Um me xingou numa língua que soava vagamente como espanhol. Ergui os olhos para ver onde estava. A maioria dos cruzamentos era marcada por nomes de ruas pintados com spray nas paredes metálicas brilhantes. Quando a grande transversão transformou a maior parte da cidade velha em aço sólido, ela incluiu o solo e as rochas, dezenas, talvez centenas, de metros abaixo da superfície. Durante os primeiros anos de seu reinado, Coração de Aço fingiu ser um ditador benevolente, ainda que implacável. Seus cavadores tinham aberto vários níveis de sub-ruas, repletos de prédios, e as pessoas tinham fluído para Nova Chicago, a fim de trabalhar. A vida fora difícil aqui, mas caótica em qualquer outro lugar. Épicos batalhando uns contra os outros por território, e vários grupos paragovernamentais ou militares tentando reivindicar um pedaço de terra. Nova Chicago era diferente. Aqui você podia ser casualmente assassinado por um épico que não tivesse gostado de como você olhou para ele, mas pelo menos havia eletricidade, água e comida. As pessoas se adaptam, é o que fazemos, exceto aquelas que se recusam. Vamos lá, pensei, verificando a hora no celular que eu usava no suporte do antebraço do casaco. Maldita falha de energia na ferrovia. Peguei outro atalho, disparando por um beco. Estava escuro, mas depois de 10 anos vivendo na escuridão perpétua, você se acostuma. Passei pelas formas encolhidas de mendigos adormecidos, então pulei sobre um homem esparramado no fim do beco e saí na rua Siegel, uma passagem mais bem iluminada que a maioria delas. Aqui, um nível abaixo da superfície, os cavadores tinham aberto recintos que as pessoas usavam como lojas. Embora elas estivessem fechadas no momento, mais de uma contava com um guarda na frente segurando uma espingarda. Em teoria, a polícia de Coração de Aço patrulhava as sub-ruas, mas ela raramente ajudava, exceto nos piores casos. Inicialmente, Coração de Aço falara de uma grandiosa cidade subterrânea, que se estenderia dezenas de níveis para baixo da superfície. Mas isso foi antes de os cavadores enlouquecerem, antes de Coração de Aço abandonar a história de se importar com as pessoas nas sub-ruas. Mesmo assim, os níveis superiores não eram terríveis. Pelo menos, havia um senso de organização e uma série de buracos escavados que serviam de casa. As luzes no teto aqui alternavam entre um verde e um amarelo pálido,
Se você conhecia os padrões de cores das várias ruas, podia navegar relativamente bem pelas sub-ruas, pelo menos nos níveis superiores. Mesmo veteranos da cidade tendiam a evitar os níveis inferiores, chamados de catacumbas de aço, onde era muito fácil se perder. 2 quarteirões até a rua Schuster, pensei, olhando através de uma fenda no teto para os arranha-céus reluzentes e mais iluminados acima. Corri pelos 2 quarteirões, então desviei em uma escadaria e subi, firmando os pés sobre degraus de aço que refletiam as luzes fracas, apenas funcionais. Saí às pressas numa rua de metal e imediatamente me enfiei num beco. Muitas pessoas diziam que as sobre-ruas não eram nem de perto tão perigosas quanto as sub-ruas, mas eu nunca me sentia confortável nelas. Para ser honesto, nunca me sentia seguro em lugar nenhum, nem na fábrica com as outras crianças. Aqui em cima, havia épicos. Carregar um fuzil nas sub-ruas era uma prática comum, mas na superfície isso podia atrair a atenção dos soldados de coração de aço ou de um épico de passagem. Assim, era melhor permanecer escondido. Eu me agachei ao lado de umas caixas num beco, recuperando o fôlego. No meu celular, abri um mapa simples da área e olhei para cima. Logo à minha frente, havia um prédio com um letreiro de neon vermelho, o Teatro Reeve. Enquanto eu observava, pessoas começaram a emergir da entrada, e suspirei aliviado. Tinha chegado bem no final da peça. As pessoas eram todas moradoras das sobre-ruas, usando ternos escuros e vestidos coloridos. Algumas talvez fossem épicos, mas a maioria não. Em vez disso, eram aquelas que de algum modo tinham conseguido se dar bem. Talvez Coração de Aço as favorecesse pelas tarefas que realizavam, ou talvez elas apenas tivessem nascido de pais ricos. Coração de Aço podia tomar qualquer coisa que quisesse, mas para ter um império, precisava de pessoas que o ajudassem a governar. Burocratas, oficiais do exército, contadores, gurus de negócios, diplomatas. Como a nata de uma ditadura, à moda antiga, essas pessoas viviam das sobras que Coração de Aço deixava para trás. Isso significava que elas eram quase tão culpadas quanto os épicos por manterem o resto de nós oprimidos, mas eu não sentia muito ódio por elas. Do jeito que o mundo estava ultimamente, você fazia o que precisava para sobreviver. Elas tinham um estilo antiquado, era a última moda. Os homens usavam chapéus, e os vestidos das mulheres pareciam os de fotos que eu vi dos dias da lei seca. Criavam um contraste direto com os modernos prédios de aço e as batidas distantes de um helicóptero de última geração da patrulha. Aquelas pessoas opulentas de repente começaram a se mover, abrindo espaço para um homem que usava um chamativo terno vermelho listrado, um fedora vermelho e uma capa preta e vermelho escura. Eu me abaixei um pouco mais. Era Fortuidade. Ele era um épico com poderes de precognição. Conseguia adivinhar os números que iam sair num lance de dados, por exemplo, ou prever o tempo. Também pressentia o perigo, e isso o elevava ao status de alto épico. Você não podia matar um homem como ele com um simples tiro de fuzil. Ele saberia que o tiro estava vindo e desviaria antes de você puxar o gatilho. Seus poderes eram tão bem sintonizados que ele era capaz de evitar o fogo de uma metralhadora. E também de saber se sua comida tinha sido envenenada ou se um prédio estava cheio de explosivos. Altos épicos. Eles são ultra difíceis de matar. Fortuidade, um membro moderadamente importante na hierarquia do governo de Coração de Aço, não fazia parte do seu círculo mais íntimo, como Punho da Noite, Tormenta de Fogo ou Confluência, mas era poderoso o suficiente para ser temido pela maior parte dos épicos menores na cidade. Ele tinha um rosto alongado e um nariz aquilino. Caminhou calmamente até o meio-fio na frente do teatro, acendendo um cigarro enquanto o resto da plateia saía atrás dele. 2 mulheres usando vestidos elegantes estavam de braços dados com ele. Eu me coçava de vontade de pegar meu fuzil e tentar atingi-lo. Ele era um monstro sádico. Dizia que seus poderes funcionavam melhor quando praticava uma arte chamada arúspice, a leitura das entranhas de criaturas mortas para adivinhar o futuro. Fortuidade preferia usar entranhas humanas e gostava que estivessem frescas. Eu me contive. Afinal, no momento em que decidisse tentar atirar nele, seus poderes seriam ativados. Fortuidade não tinha nada a temer de um atirador solitário. Ele provavelmente pensava que não tinha nada a temer de ninguém. Mas, se minhas informações estivessem corretas,
A hora seguinte provaria que ele estava muito enganado nesse ponto. Vamos lá, eu pensei. Essa é a melhor hora para agir contra ele. Eu estou certo. Tenho que estar. Fortuidade deu um trago no cigarro, acenando com a cabeça para algumas pessoas que passavam. Ele não tinha seguranças. Por que precisaria? Seus dedos brilhavam com muitos anéis, embora dinheiro fosse insignificante para ele. Mesmo sem as regras de coração de aço lhe dando o direito de tomar o que quisesse, Fortuidade podia ganhar uma fortuna em qualquer casa de jogos, em qualquer dia que escolhesse. Nada aconteceu. Será que eu estava errado? Eu tinha tanta certeza. As informações de Bilko geralmente eram atualizadas. Segundo o boato nas sub-ruas, os executores estavam de volta a Nova Chicago. E Fortuidade era o épico que eles atacariam. Eu sabia disso. Tinha criado o hábito, talvez até a missão, de estudar os executores. Uma mulher passou por Fortuidade. Alta, esbelta, de cabelo dourado e talvez com uns 20 anos de idade. Ela usava um vestido vermelho elegante, com um decote baixo. Mesmo com as duas beldades nos braços, Fortuidade virou-se para ela e a encarou. A moça hesitou, olhando de volta. Então sorriu e foi até ele, os quadris ondulando de um lado para o outro. Eu não consegui ouvir o que eles disseram, mas no fim, a recém-chegada tomou o lugar das outras mulheres. Ela levou Fortuidade para o fim da rua, sussurrando no seu ouvido e rindo. As outras duas ficaram para trás, de braços cruzados, nem sequer ousando reclamar. Fortuidade não gostava que suas mulheres discutissem com ele. Tinha de ser isso. Eu queria ficar à frente deles, mas não podia fazer isso na rua em si. Então me movi por outros becos. Eu conhecia a área perfeitamente. Estudar mapas do distrito do teatro foi o que quase me fez chegar atrasado. Esgueirei-me ao redor de um prédio, mantendo-me nas sombras, e cheguei a outro beco. Dali, podia espiar a mesma rua, mas de outro ângulo. Fortuidade passeava pela calçada de aço à minha frente. A área era iluminada por lâmpadas penduradas em postes, que também tinham sido transformados em aço durante a transversão, incluindo a fiação elétrica e as luzes. Embora os antigos postes não funcionassem mais, forneciam um lugar conveniente para pendurar lanternas. Essas lanternas criavam círculos de luz que o casal agora atravessava, para dentro, para fora. Eu segurei a respiração, observando atentamente. Fortuidade com certeza estava carregando uma arma. Seu terno, feito sob medida, escondia a saliência sob o braço, mas eu ainda podia ver onde ficava o coldre. Fortuidade não tinha qualquer poder de ofensiva direta, mas isso não importava nem um pouco. Seus poderes de precognição significavam que ele nunca errava com uma pistola, por mais atrapalhado que fosse o tiro. Se ele decidisse matar alguém, a pessoa tinha apenas alguns segundos para reagir, ou estaria morta. A mulher não parecia carregar uma arma, embora eu não tivesse certeza. Aquele vestido mostrava curvas de sobra. Uma arma amarrada à coxa, talvez? Olhei mais de perto quando ela entrou em outro círculo de luz, mas me peguei encarando a mulher, em vez de procurar por armas. Ela era estonteante. Olhos brilhantes, lábios vermelhos reluzentes, cabelo dourado. E aquele decote baixo. Eu balancei a cabeça. Idiota, pensei. Você tem um propósito. Mulheres atrapalham coisas como propósitos. Porém, até um padre cego de 90 anos pararia e encararia essa mulher. Quer dizer, se ele não fosse cego. Metáfora burra, pensei. Vou trabalhar nessa aí. Eu tenho um problema com metáforas. Foco. Ergui o fuzil, deixando a trava de segurança no lugar, e usando a mira pelo zoom. Onde eles iriam atacá-lo? A rua aqui atravessava vários quarteirões de escuridão, interrompida apenas por lanternas, antes de cruzar com a rua Burnley. Este era um centro importante da cena de dança local. Provavelmente, a mulher convencera Fortuidade a juntar-se a ela num clube. A rota mais rápida era por essa rua escura, menos movimentada. A rua vazia era um ótimo sinal. Os executores raramente atacavam um épico que estava numa área muito pública. Eles não gostavam de arriscar a morte de inocentes. Eu ergui o fuzil e examinei as janelas dos prédios ao redor com a mira. Algumas das janelas de vidro transformado em aço tinham sido retiradas e substituídas por vidro novamente. Havia alguém lá em cima assistindo? Eu caçava os executores há anos.
Eles eram os únicos que ainda lutavam. Um grupo secreto que caçava, encurralava e assassinava épicos poderosos. Os executores. Eles eram os heróis. Não eram o que meu pai imaginara. Não tinham poderes épicos, nem fantasias chamativas. Eles não defendiam a verdade, o sonho americano, nem qualquer bobagem dessas. Eles só matavam, um por um. Sua meta era eliminar todo e cada épico que se considerasse acima da lei. E como isso significava praticamente todos os épicos, eles tinham muito trabalho. Continuei examinando as janelas. Como eles tentariam matar Fortuidade? Só havia alguns jeitos de fazer isso. Eles poderiam tentar colocá-lo numa situação impossível de escapar. Os poderes de um precog o levariam para o caminho mais seguro da autopreservação. Mas, se você criasse uma situação em que todos os caminhos levassem à morte, conseguiria matá-lo. Chamamos isso de checkmate, mas eles são bem difíceis de preparar. Era mais provável que os executores conhecessem a fraqueza de Fortuidade. Todo épico tem pelo menos um objeto, um estado de espírito, uma ação de algum tipo, que permite que os poderes deles sejam anulados. Ali, eu pensei com o coração pulando, quando, com a mira, avistei uma figura agachada numa janela no terceiro andar, de um prédio do outro lado da rua. Eu não conseguia distinguir muitos detalhes, mas o indivíduo provavelmente estava rastreando Fortuidade, com o próprio fuzil e mira. Era isso. Sorri. Eu os tinha encontrado. Depois de tanto treinar e procurar, eu os tinha encontrado. Continuei olhando, ainda mais ansioso. O atirador seria apenas uma peça da trama para matar o épico. Minhas mãos começaram a suar. Outras pessoas se animam com eventos esportivos ou filmes de ação, mas eu não tenho tempo para emoções pré-fabricadas. Isso, porém, ter a chance de ver os executores em ação, ver uma de suas armadilhas em primeira mão, bem, era literalmente a realização de um dos meus maiores sonhos, mesmo que fosse apenas o primeiro passo nos meus planos. Eu não tinha vindo apenas para ver um épico ser assassinado. Antes que a noite acabasse, pretendia fazer os executores me aceitarem entre eles. Fortuidade. Gritou uma voz próxima. Rapidamente abaixei o fuzil, recuando para essa parede do beco. Uma figura correu em frente à abertura um instante depois. Era um homem corpulento, usando paletó e calça social. Fortuidade. Ele gritou de novo. Espere. Ergui minha arma novamente, usando a mira para inspecionar o recém-chegado. Isso seria parte da armadilha dos executores? Não. Era Donnie Bola Curva Harrison, um épico menor com um único poder, a habilidade de disparar uma arma e nunca ficar sem munição. Ele era guarda-costas e assassino de aluguel na organização de Coração de Aço. De jeito nenhum fazia parte do plano dos executores. Eles não trabalhavam com épicos. Nunca. Os executores odiavam os épicos. Só matavam os piores deles, mas nunca deixariam um deles se juntar à equipe. Voltei minha atenção para a mulher. Há alguma coisa sobre ela? Pensei. Meus olhos se demorando sobre sua figura. Ela era mais jovem do que eu pensara originalmente. Tinha talvez 18 ou 19 anos. Mas algo naqueles olhos a fazia parecer muito mais velha. Sua expressão preocupada desapareceu num instante, substituída pelo que eu reconheci ser imbecilidade intencional, quando ela se virou para a Fortuidade e apontou para a frente. Qualquer que fosse a armadilha, ela precisava que ele estivesse mais adiante na rua. Fazia sentido. Encurralar um precog é difícil. Se o senso de perigo dele detectasse mesmo o mais sutil traço de uma emboscada, ele fugiria. Ela tinha de saber a fraqueza dele, mas provavelmente não queria tentar explorá-la, até que os dois estivessem mais isolados. Mesmo assim, podia não funcionar. Fortuidade ainda seria um homem armado, e muitas fraquezas dos épicos eram notoriamente difíceis de explorar. Continuei observando. Qualquer que fosse o problema de Bola Curva, não parecia ter relação alguma com a mulher. Ele gesticulava na direção do teatro. Se convencesse Fortuidade a voltar, a armadilha nunca seria lançada. Os executores iriam desistir, desaparecer, escolher um alvo novo. Eu talvez passasse anos esperando outra chance como essa. Eu não podia deixar isso acontecer. Respirando fundo, recolhi o fuzil e joguei a alça sobre ombro. Então, emergi na rua e fui em direção à Fortuidade.
Era hora de entregar meu currículo para os executores. Eu caminhei depressa pela rua escura sobre a calçada de aço, entrando e saindo de círculos de luz. Era possível que minha decisão fosse algo muito, muito estúpido. Tão estúpido quanto comer carne vendida por ambulantes das sub-ruas. Talvez até mais estúpido. Os executores planejavam seus assassinatos com extremo cuidado. Eu não pretendia interferir, só observar, e então tentar fazê-los me aceitar no grupo. Ao sair daquele beco, eu tinha mudado as coisas. Tinha interferido com o plano, qualquer que fosse ele. Havia uma chance de que tudo estivesse correndo como deveria, que Bola Curva fosse parte de tudo. Mas talvez não. Nenhum plano é perfeito, e até os executores falhavam. Às vezes eles desistiam, deixando o alvo vivo. Era melhor recuar que arriscar ser capturado. Eu não sabia qual situação era essa, mas tinha de pelo menos tentar ajudar. Se perdesse essa oportunidade, iria me amaldiçoar por anos. Todos os três, Fortuidade, Bola Curva e a Beldade com ar perigoso, se viraram para mim enquanto eu corria. Donnie! Eu chamei. Precisamos de você de volta no Reeve. Bola Curva franziu a testa, reparando no meu fuzil. Enfiou uma mão sob a jaqueta para pegar a arma, mas não a puxou. Fortuidade, com o seu terno vermelho e a capa vermelho escura, ergueu uma sobrancelha para mim. Se eu representasse um perigo, seus poderes o avisariam. Mas como eu não planejava fazer nada contra ele nos próximos minutos, ele não recebeu aviso algum. E quem é você? Bola Curva quis saber. Eu parei. Quem sou eu? Faíscas, Donnie. Trabalho pro Spritzer há 3 anos. Ia te matar lembrar o nome das pessoas de vez em quando? Meu coração martelava, mas tentei não demonstrar. Spritzer era o cara no comando do Teatro Reeve. Embora não fosse um épico, estava na folha de pagamento de Coração de Aço, assim como praticamente todos na cidade com alguma influência. Bola Curva me examinou, desconfiado, mas eu sabia que ele não prestava muita atenção à ralé de criminosos ao seu redor. Na verdade, ele provavelmente se chocaria se descobrisse o quanto eu sabia sobre ele, assim como a maioria dos épicos em Nova Chicago. Então, eu insisti. Você vem? Não me venha com essa atitude, garoto. Você é o quê, um segurança? Eu estive na batida do Idolim no verão passado. Respondi cruzando os braços. Tô subindo na vida, Donnie. Você me chama de senhor, idiota. Bola Curva disparou, tirando a mão da jaqueta. Se estivesse subindo na vida, não ficaria dando recados. O que é essa bobagem toda sobre voltar? Ele disse que precisava que Fortuidade calculasse umas chances para ele. Eu dei de ombros. Ele não me disse por quê. Só me mandou atrás de você. Disse que ele estava errado e que não era para você incomodar Fortuidade. Olhei para Fortuidade. Acho que Spritz não sabia que você tinha planos, senhor. Acenei para essa mulher com a cabeça. Houve uma pausa longa e desconfortável. Eu estava tão nervoso que era possível raspar um bilhete de loteria segurando-o perto dos meus dedos. Finalmente, Fortuidade fungou. Diga a Spritz que desta vez ele está perdoado. Ele devia saber que eu não sou a calculadora pessoal dele. O épico virou, estendendo o cotovelo para a mulher e se afastando, obviamente presumindo que ela correria para obedecer ao comando. Quando ela se virou para segui-lo, olhou para mim, os cílios longos batendo sobre os olhos azuis profundos. Eu me peguei sorrindo. Então percebi que, se tinha enganado Fortuidade, provavelmente a enganara também. O que significava que ela e os executores agora pensavam que eu era um dos lacaios de Coração de Aço. Eles sempre tomavam cuidado para não colocar civis em perigo, mas não tinham nada contra eliminar alguns assassinos ou bandidos menores. Ah, faíscas, eu pensei. Eu devia ter piscado para ela. Por que não pisquei para ela? Teria parecido estúpido? Eu nunca treinara como piscar. Mas dava para errar. É uma coisa simples. Tem algo errado com o seu olho? Bola Curva perguntou. Caiu um cisco nele. Respondi. Senhor, perdão. A gente devia voltar. A ideia de os executores acionarem a armadilha a tempo de eliminar Bola Curva. E eu, como um agradável efeito colateral, de repente me deixou muito, muito nervoso. Eu me apressei pela calçada, espalhando água de algumas poças. A chuva não evaporava rapidamente na escuridão,
E com o chão de aço, a água não tinha para onde escorrer. Os cavadores haviam criado parte de um sistema de drenagem, junto com tubos para a circulação do ar nas sub-ruas. Mas a loucura que os tomara tinha interrompido esses planos, e eles nunca terminaram o trabalho. Bola Curva seguiu a uma velocidade moderada. Eu reduzi o passo, posicionando-me ao lado dele, preocupado que fosse inventar uma razão para voltar até Fortuidade. Qual é a pressa, garoto? Ele rosnou. À distância, a mulher e Fortuidade tinham parado sob um poste de luz, onde vasculhavam a boca um do outro com as línguas. Pare de encarar. Bola Curva disse, passando por mim. Ele podia nos matar sem nem olhar, e ninguém se importaria. Era verdade. Fortuidade era um épico poderoso o suficiente para fazer o que quisesse, contanto que não interferisse com os planos de Coração de Aço. Já Bola Curva não tinha esse tipo de imunidade. Quando se estava no nível dele, ainda era preciso tomar cuidado. Coração de Aço não se importaria se um épico menor como Bola Curva levasse uma faca nas costas. Desviei meu olhar e me juntei à Bola Curva. Ele acendeu um cigarro enquanto andava, criando um clarão de luz na escuridão, seguido pelo chiado vermelho carvão da ponta erguida à frente dele. Faíscas, Spritz. Ele resmungou. Ele podia ter mandado um dos lacaios como você atrás de Fortuidade desde o início. Odeio parecer um Slontze. Você sabe como Spritz é, respondi distraído. Pensou que mandar você seria menos ofensivo para Fortuidade, por ser um épico e tudo mais. É, deve ser. Bola Curva deu um trago no cigarro. Você é da equipe de quem? Ed Macano, respondi, nomeando um dos subalternos na organização de Spritz. Olhei por cima do ombro. Eles ainda estavam se agarrando. Foi ele que me mandou correr atrás de você. Não queria ir ele mesmo. Ocupado demais tentando pegar uma das garotas que Fortuidade deixou para trás. Que Slontze, hein? Eddie McConnell? Bola Curva perguntou, virando-se para mim. A ponta vermelha do cigarro iluminou seu rosto perplexo, com uma luz laranja escarlate. Ele morreu naquela escaramuça com os cães sangrentos 2 dias atrás. Eu estava lá. Eu congelei. Ops. Bola Curva pegou a arma. Pistolas têm uma vantagem clara em relação a fuzis. Elas são rápidas. Eu nem tentei sacar meu fuzil mais rápido que ele. Desviei, correndo o mais rápido que pude na direção de um beco. Ali perto, alguém gritou. Fortuidade, pensei. Ele me viu correr, mas não estou na luz e ele não estava observando. Isso é outra coisa. A armadilha deve ter sido... Bola Curva abriu fogo em mim. O problema das pistolas é que elas são ultra difíceis de mirar. Mesmo profissionais treinados e experientes erram mais que acertam. E se você virar a pistola de lado à sua frente, como se estivesse num filme de ação idiota, vai acertar menos ainda. Foi exatamente o que Bola Curva fez. E lampejos vindos da frente da arma iluminaram a rua. Uma bala atingiu o chão à minha frente, borrifando faíscas que ricochetearam no pavimento de aço. Derrapei até o beco e pressionei as costas contra a parede, fora da visão direta de Bola Curva. Balas continuaram a atingir a parede. Eu não arrisquei espiar, mas podia ouvir Bola Curva xingando e gritando. Sentia-me aterrorizado demais para contar os tiros. Um pente como esse não podia conter mais que uma dúzia de balas. Lembrei. O poder de épico dele. O homem continuaria disparando e nunca ficaria sem munição. Em pouco tempo, ele viraria a esquina e teria um caminho livre até mim. Só havia uma coisa a fazer. Respirei fundo, deixando o fuzil deslizar pelo ombro e pegando-o com a mão. Então, me abaixei num joelho na boca do beco, colocando-me em risco, e ergui o fuzil. O cigarro aceso me proporcionou uma visão do rosto de Bola Curva. Uma bala atingiu a parede acima de mim. Eu me preparei para apertar o gatilho. Pare, seu Slontze. Uma voz gritou, interrompendo Bola Curva. Uma figura se moveu entre nós na penumbra bem quando eu disparei. O tiro passou longe. Era Fortuidade. Eu abaixei minha arma quando outro tiro veio de cima. O atirador. A bala caiu no chão perto de nós, quase atingindo Fortuidade, mas ele pulou de lado bem no momento certo. Seu senso de perigo. Fortuidade correu desajeitadamente, e à medida que se aproximou de uma lanterna, eu vi por quê. Ele estava algemado. Mesmo assim, conseguia escapar. Qualquer que fosse o plano dos executores, parecia ter dado errado. Bola Curva e eu olhamos um para o outro. Então, ele correu para a Fortuidade, lançando alguns tiros distraídos na minha direção. Mas ter balas infinitas não o tornava um atirador melhor.
e todos os seus disparos passaram longe. Eu me levantei e olhei para o outro lado, onde a mulher estivera. Ela estava bem? Um craque alto soou no ar, e Bola Curva gritou, caindo ao chão. Eu sorri, pelo menos até o instante em que um segundo tiro foi disparado e um borrifo de faíscas explodiu na parede ao meu lado. Xingando, recuei para o meu beco. Um segundo depois, a mulher no vestido vermelho elegante entrou no beco, segurando uma pequena pistola Derringer e apontando-a diretamente para o meu rosto. Pessoas atirando com pistolas erravam, em média, a partir de 8 metros de distância. Mas eu não tinha certeza das estatísticas quando a pistola estava a 30 centímetros do seu rosto. Provavelmente não eram muito boas para o alvo. "Espere!" exclamei, erguendo as mãos e deixando o fuzil apoiado no ombro pela alça. "Estou tentando ajudar. Você não viu Bola Curva atirando em mim?" Para quem você trabalha? A mulher perguntou. "Trabalho na fábrica Refúgio das Trevas", respondi. "Eu dirigia um táxi, mas..." Slonce. Ela disse. Com a arma ainda apontada para mim, ergueu a mão à cabeça, encostando um dedo na orelha. Havia um brinco ali que provavelmente estava conectado ao celular dela. Aqui é Megan. Tia. Exploda. Uma explosão soou próxima, e eu dei um pulo. "Que foi isso?" O Teatro Reeve. "Você explodiu o Reeve?" perguntei. Achei que os executores não feriam inocentes. Isso a fez congelar, com a arma ainda apontada para mim. Como você sabe quem somos? "Vocês estão caçando épicos. Quem mais seriam?" Mas... Ela se interrompeu, xingando baixinho e erguendo o dedo de novo. Não há tempo. Abraham, onde está o alvo? Eu não ouvi a resposta, mas ela obviamente a deixou satisfeita. Algumas outras explosões soaram à distância. Ela me examinou, mas minhas mãos continuavam erguidas. E ela, sem dúvida, tinha visto Bola Curva disparando contra mim. Aparentemente, a mulher decidiu que eu não era uma ameaça. Abaixou a arma e se inclinou depressa para quebrar os saltos dos sapatos. Então, agarrou o lado do vestido e o rasgou. Olhei boquiaberto. Em geral, eu me considero relativamente sensato, mas não é todo dia que você se encontra num beco escuro com uma mulher deslumbrante arrancando a maior parte da roupa dela. Embaixo do vestido, ela usava uma regata decotada e shorts de ciclista de elastano. Fiquei satisfeito ao notar que o coldre estava, de fato, amarrado à sua coxa direita. Seu celular estava preso ao lado de fora da bainha. Ela descartou o vestido. Ele fora projetado para sair facilmente. Seus braços eram magros e firmes, e a inocência estúpida que ela mostrara mais cedo tinha desaparecido completamente, sendo substituída por uma expressão dura e determinada. Eu dei um passo, e num segundo a pistola estava apontada para o meu rosto de novo. Congelei. Saia do beco. Ela ordenou gesticulando. Fiz o que ela mandou, nervoso, e emergi novamente na rua. De joelhos, mãos na cabeça. Eu não sou... De joelhos. Eu me ajoelhei, sentindo-me estúpido e erguendo as mãos à cabeça. Impiedoso. Ela disse com o dedo na orelha. Se os joelhos aqui se quer espirrar, enfia uma bala no pescoço dele. Mas... comecei. Ela saiu correndo pela rua, movendo-se muito mais rápido agora que estava sem os saltos e o vestido. Eu fiquei sozinho, sentindo-me um idiota ajoelhado lá, as mãos no pescoço formigando, enquanto pensava no atirador com a arma apontada para mim. Quantos agentes os executores tinham? Eu não conseguia imaginar tentar algo desse tipo sem pelo menos 2 dúzias. Outra explosão fez o chão tremer. Por que as explosões? Elas alertariam a patrulha, os soldados de coração de aço. Lacaios e bandidos já eram ruins o suficiente. Além disso, a patrulha manejava armas avançadas e a unidade blindada ocasional, armaduras energizadas de 3 metros de altura. A próxima explosão soou mais perto, no final do quarteirão. Algo provavelmente não saíra conforme o plano original. Senão, Fortuidade não teria escapado da mulher de vermelho. Megan? Foi esse o nome que ela disse? Esse era um dos planos de contingência deles. Mas o que estavam tentando fazer? Uma figura surgiu de um beco próximo, quase me fazendo pular. Eu me obriguei a permanecer imóvel, amaldiçoando o atirador, mas virei um pouco a cabeça para olhar. A figura usava vermelho e ainda estava algemada. Fortuidade. As explosões, eu percebi. Elas deveriam assustá-lo e fazê-lo voltar para cá. Ele atravessou a rua, então se virou e começou a correr em minha direção.
Megan, se é que esse era mesmo o seu nome, saiu correndo da mesma rua na qual ele aparecera. Ela veio na minha direção, tentando persegui-lo, mas atrás dela, à distância, outro grupo de figuras apareceu correndo de uma rua diferente. Eram 4 bandidos de Spritz, usando ternos e carregando submetralhadoras. Eles miraram em Megan. Do outro lado da rua, vi quando Megan e Fortuidade passaram por mim. Os bandidos vinham da direita, e Megan e Fortuidade corriam à minha esquerda, todos na mesma rua escura. Vamos logo! Eu pensei para o atirador acima de mim. Ela não os viu! Eles vão matá-la! Atire neles! Nada. Os bandidos miraram. Senti o suor escorrendo por trás do pescoço. Então, com os dentes cerrados, rolei para o lado, tirando o fuzil e mirando em um deles. Respirei fundo. Então me concentrei e apertei o gatilho, inteiramente esperando que um tiro viesse de cima e me atingisse na cabeça. Uma pistola é como uma bombinha, imprevisível. Depois de acender uma bombinha e jogá-la, você nunca sabe onde ela vai aterrissar ou os estragos que vai fazer. O mesmo acontece quando você dispara uma pistola. Uma Uzi é ainda pior. É como se fosse uma série de bombinhas. Muito mais chances de acertar alguma coisa, mas ainda desajeitada e descontrolada. Um fuzil é elegante. Constitui uma extensão da sua vontade. Mire, aperte o gatilho. Faça as coisas acontecerem. Nas mãos de um especialista com calma interior, não há nada mais mortífero que um fuzil. O primeiro bandido caiu com o meu tiro. Movi a arma poucos centímetros para o lado, então apertei de novo. O segundo também caiu. Os outros 2 abaixaram as armas, desviando. Mire, aperte. 3 no chão. O último estava abertamente fugindo quando foquei nele e conseguiu se esconder. Hesitei, ainda sentindo um frio na espinha, esperando sentir a bala do atirador atingir minhas costas. Ela não veio. Impiedoso, pelo visto, percebera que eu estava do lado deles. Eu me levantei, hesitante. Não era a primeira vez que matava, infelizmente. Não acontecia com frequência, mas vez ou outra eu precisei me proteger nas sub-ruas. Isso era diferente, mas eu não tinha tempo para refletir. Empurrei essas emoções para longe e, sem saber o que fazer, virei à esquerda e disparei pela rua atrás de Fortuidade e da mulher executora. O épico xingava, dirigindo-se para uma rua lateral. As ruas estavam todas vazias. As explosões e os tiros haviam feito todo mundo por perto desaparecer. Esse tipo de coisa não era incomum em Nova Chicago. Megan perseguia Fortuidade, e eu consegui cortar caminho e encontrá-la. Ela me deu um olhar irritado, enquanto corríamos pela rua transversal, ombro a ombro, atrás do épico. Eu te disse pra ficar parado, joelhos. Ela gritou. Que bom que eu te ignorei. Acabei de salvar sua vida. Foi por isso que não atirei em você. Saia daqui. Eu a ignorei, mirando o fuzil enquanto corria e atirando no épico. O tiro passou longe. Era difícil demais correr e atirar ao mesmo tempo. Ele é rápido, pensei irritado. É inútil. A garota falou. Você não pode atingi-lo. Posso deixá-lo mais lento, eu disse, abaixando o fuzil enquanto passávamos por um pub com as luzes apagadas e as portas fechadas. Um grupo de clientes nervosos assistia de uma das janelas. Desviar dos tiros vai desequilibrá-lo. Não por muito tempo. Precisamos atirar os 2 ao mesmo tempo, eu falei. Podemos prendê-lo entre 2 balas. Daí, para qualquer lado que ele desviar, será pego. Cheque mate. Você está louco? Ela perguntou ainda correndo. Isso seria praticamente impossível. Bom, então vamos usar a fraqueza dele. Sei que você sabe qual é. Se não, nunca teria conseguido pôr aquelas algemas nele. Não vai ajudar. Ela disse, contornando um poste. Funcionou para você. Me diga o que é, e eu posso usá-la. Seus Lonza. A mulher me xingou. O senso de perigo dele é abafado se ele se sentir atraído por você. Então, a não ser que você seja muito mais bonito pra ele do que pra mim, não vai ajudar. Ah, pensei. Bem, isso era um problema. A gente precisa... Megan começou, mas então se interrompeu, erguendo o dedo para a orelha enquanto corríamos. Não, eu consigo. Não importa quão próximos eles estejam. Eles estão querendo que ela desista, percebi. Não demoraria muito para a patrulha chegar. À nossa frente, uma motorista infeliz, provavelmente a caminho do distrito dos clubes, virou a esquina. O carro freou com um guincho,
e Fortuidade cortou na frente dele, virando à direita por outro beco que o levaria até ruas mais movimentadas. Então, eu tive uma ideia. "Segure isso!" disse, jogando o fuzil para Megan. Puxei meu pente extra e o joguei para ela também. "Atire nele. Faça-o desacelerar." Quê? Megan perguntou. Quem é você para me dar? "Só obedeça!" gritei, derrapando até parar ao lado do carro. Abri a porta do passageiro. "Saia!" disse para a mulher atrás do volante. A espectadora levantou e se afastou rapidamente, deixando as chaves na ignição. Em um mundo cheio de épicos com o direito legal de tomar qualquer veículo que desejarem, poucas pessoas fazem perguntas. Coração de Aço é brutal com bandidos que não são épicos. Então, a maioria jamais tentaria o que eu acabara de fazer. Fora do carro, Megan xingou. Então ergueu meu fuzil habilmente e começou a disparar. Ela tinha uma boa mira, e Fortuidade, um pouco mais à frente no beco, tropeçou para a direita, seu senso de perigo fazendo-o desviar do disparo. Como eu esperava, isso o desacelerou consideravelmente. Testei o motor. Era um coupé esportivo bem razoável e parecia praticamente novo. Uma pena. Acelerei com tudo pela rua. Eu dissera a Megan que já tinha sido taxista, o que era verdade. Tentei uns meses antes, logo depois de me formar na fábrica. Mas eu não mencionara que o emprego só tinha durado um dia. Meu desempenho como motorista fora péssimo. Você nunca sabe o quanto vai gostar de algo até tentar. Esse era um dos ditados famosos do meu pai. A companhia de táxi não esperava que eu tentasse dirigir pela primeira vez em um dos carros deles. Mas como um cara igual a mim poderia ter ficado atrás do volante antes? Eu era um órfão que fora propriedade da fábrica pela maior parte da vida. Meu tipo não costumava faturar muita grana, e de qualquer modo, as sub-ruas não tinham espaço para carros. Mesmo assim, dirigir se provou um pouco mais difícil do que eu esperava. Cantei os pneus virando a esquina da rua escura, com o acelerador pressionado até o fim, mal controlando o carro. Derrubei uma placa de pare e outra com o nome da rua no caminho, mas cheguei ao final do quarteirão em questão de segundos e virei outra esquina. Atingi algumas lixeiras enquanto subia no meio-fio, mas consegui manter o controle enquanto virava e parava o carro, encarando o sul. Eu o apontava diretamente para o beco. Fortuidade ainda corria até mim, tropeçando em lixo e caixas enquanto Megan o deixava mais lento. Houve um pop. Fortuidade desviou, e meu para-brisa subitamente rachou. Um buraco de bala estourou a cerca de 1 centímetro da minha cabeça. Meu coração deu um pulo. Megan continuava atirando. Sabe, David, pensei comigo mesmo. Você realmente precisa começar a refletir sobre os seus planos com um pouco mais de cuidado. Pisei no acelerador e o motor rugiu. O carro mal cabia no beco, e faíscas voaram do meu lado esquerdo quando fui 1 centímetro mais adiante nessa direção, raspando o espelho retrovisor. Os faróis iluminaram uma figura num terno vermelho, com as mãos algemadas e a capa esvoaçando atrás dele. Fortuidade perdera o chapéu enquanto corria. Seus olhos estavam arregalados. Não havia direção alguma para a qual pudesse ir. Checkmate. Pelo menos foi o que pensei. Mas quando me aproximei, Fortuidade pulou para o alto e bateu os pés no meu para-brisas, com destreza sobre-humana. Fiquei completamente chocado. O épico não devia ter qualquer habilidade física superior. É claro, para um homem como ele, que evitava o perigo tão facilmente, talvez não houvesse muitas oportunidades de demonstrar habilidades desse tipo. De qualquer modo, seus pés atingiram meu para-brisas numa manobra hábil, que só alguém com super reflexos conseguiria executar. Ele pegou o impulso e pulou para trás, despedaçando o para-brisas e espalhando cacos de vidro, usando o momentum do carro para se lançar num salto mortal. Pisei no freio e pisquei enquanto o vidro voava em meu rosto. O carro parou com um guincho numa chuva de faíscas. Fortuidade aterrissou com elegância. Eu balancei a cabeça, atordoado. É, super reflexos. Uma parte da minha mente pensou. Eu devia ter percebido. O complemento perfeito para o portfólio de um precog. Fortuidade fora sábio em manter a habilidade em segredo. Muitos épicos poderosos tinham percebido que esconder uma ou duas habilidades lhes conferia uma vantagem quando outro épico tentava matá-los. Fortuidade correu para a frente. Eu podia vê-lo me encarando, os lábios crispando-se em desprezo. Ele era um monstro. Eu tinha documentado mais de uma centena de assassinatos ligados a ele. E,
Pela expressão em seu rosto, ele pretendia acrescentar meu nome a essa lista. Então, ele pulou para o alto, em direção ao capô do carro. Crack! Crack! O peito de Fortuidade explodiu. O corpo de Fortuidade desabou sobre o capô do carro. Megan encontrava-se atrás dele, com o meu fuzil em uma das mãos, segurado na altura do quadril, e a sua pistola na outra. Os faróis do carro a banhavam em luz. Faíscas! Ela xingou. Não acredito que isso funcionou. Ela disparou as duas armas ao mesmo tempo, percebi. Deu o checkmate no ar com 2 tiros. Provavelmente só funcionou porque ele estava pulando, e no meio de um pulo, teria sido mais difícil desviar. Mesmo assim, atirar desse jeito era incrível. Uma arma em cada mão, e uma delas um fuzil? Faíscas, pensei, como um eco dela. Tínhamos vencido. Megan tirou o corpo de Fortuidade do capô e verificou seu pulso. Está morto. Declarou. Então lhe deu mais 2 tiros na cabeça. E duplamente morto só pra garantir. Nesse instante, cerca de uma dúzia de bandidos do Spritz apareceu no fundo do beco, todos portando Uzis. Eu xinguei, passando às pressas para o banco de trás. Megan pulou sobre o capô e deslizou pelo para-brisas estourado, abaixando-se no banco de passageiro quando uma saraivada de balas atingiu o veículo. Eu tentei abrir a porta traseira, mas, é claro, as paredes do beco estavam próximas demais. O vidro traseiro foi despedaçado e tufos de enchimento voaram dos assentos, retalhados por fogo de Uzi. Calamidade! Exclamei. Ainda bem que o carro não é meu. Megan revirou os olhos para mim, então puxou algo da blusa. Um cilindro pequeno, como um batom. Ela girou a parte de baixo. Esperou haver uma pausa nos disparos. Então, o jogou pelo para-brisas. O que foi isso? Gritei por cima dos tiros. A resposta foi uma explosão que balançou o carro, jogando restos de lixo do beco até nós. Os tiros pararam por um momento e pude ouvir homens chorando de dor. Megan, ainda carregando meu fuzil, pulou de volta por sobre o assento destruído, deslizando com agilidade pelo para-brisas. E então, correu. Ei! Eu chamei, engatinhando atrás dela, cacos de vidro caindo das minhas roupas. Pulei para o chão e corri até o fim do beco, desviando assim que os sobreviventes da explosão começaram a atirar de novo. Ela atira como um sonho e carrega pequenas granadas na blusa. Um pedaço atordoado da minha mente pensou. Acho que estou apaixonado. Então, ouvi um ruído baixo acima dos tiros, e um caminhão blindado virou a esquina à minha frente, rugindo em direção a Megan. Era gigante e verde, imponente e com faróis enormes, e parecia muito com... Um caminhão de lixo? Perguntei correndo para me juntar a Megan. Um sujeito negro com cara de durão ocupava o banco do passageiro. Ele abriu a porta para Megan. Quem é esse? Perguntou-me indicando com a cabeça. O homem falava com um leve sotaque francês. Vamos lançar. Ela respondeu, jogando o fuzil de volta para mim. Mais útil. Ele sabe quem somos, mas não acho que seja uma ameaça. Não era essa apresentação mais brilhante, mas servia. Eu sorri quando ela subiu no caminhão, empurrando o homem para o assento do meio. Deixamos ele aqui? Perguntou o sujeito com sotaque francês. Não. Respondeu o motorista. Eu não podia vê-lo. Embora ele fosse só uma sombra, sua voz era sólida e ressonante. Ele vem com a gente. Eu sorri, subindo avidamente no caminhão. Será que o motorista era impiedoso, o atirador? Ele tinha visto como eu ajudara. Relutantemente, as pessoas dentro do caminhão abriram espaço para mim. Megan deslizou para o assento traseiro, ao lado de um homem magro e forte, usando uma jaqueta de couro camuflada e segurando um belo fuzil de atirador. Aquele, provavelmente, era impiedoso. Do outro lado dele, havia uma mulher de meia idade com cabelo ruivo na altura dos ombros. Ela usava óculos e um traje social. O caminhão de lixo se afastou, movendo-se mais rápido do que eu imaginava ser possível. Atrás de nós, um grupo dos bandidos saiu do beco e começou a atirar no caminhão. Não causou muitos estragos, mas ainda não estávamos fora de perigo. Acima de nós, ouvi o som característico dos helicópteros da patrulha. Provavelmente também haveria alguns épicos de alto nível a caminho. Fortuidade. O motorista perguntou. Ele era um homem mais velho, talvez com 50 e poucos anos, e usava um longo casaco negro de um tecido fino. Estranhamente, havia um par de óculos de proteção enfiado no bolso da frente de seu casaco. Está morto. Megan respondeu do banco de trás.
O que deu errado? O motorista perguntou. Um poder oculto, Ela respondeu. super reflexos. Eu o algemei, mas ele escapou. E esse aí também. Disse o cara de jaqueta camuflada, que eu tinha quase certeza ser impiedoso. Ele apareceu no meio do esquema, causando um pouco de problemas. O homem tinha um forte sotaque sulista. Falamos sobre ele depois. O motorista disse, virando a esquina em alta velocidade. Meu coração começou a bater mais rápido, e eu olhei pela janela, vasculhando o céu em busca de helicópteros. Não levaria muito até que a patrulha fosse informada do que procurar, e o caminhão era um tanto quanto chamativo, Devíamos só ter atirado em fortuidade logo, disse o homem com sotaque francês. uma Derringer no peito. Não teria funcionado, Abraham. O motorista respondeu. As habilidades dele eram fortes demais. Mesmo a atração só ajudou um pouco. Precisávamos fazer algo não letal primeiro. Encurralá-lo, então atirar nele. Precogs são difíceis de matar. Ele provavelmente estava certo quanto a isso. Fortuidade tinha um senso de perigo muito forte. Imaginei que o plano era Megan algemá-lo e talvez o prender ao poste. Então, quando o épico estivesse parcialmente imobilizado, ela tentaria encostar a Derringer no peito dele e atirar. Se tentasse isso primeiro, o poder dele poderia tê-lo avisado. Dependeria de quão atraído ele se sentisse por ela. Eu não esperava que ele fosse tão forte. Megan disse, parecendo decepcionada consigo mesma enquanto colocava uma jaqueta de couro marrom e uma calça estilo militar. Prof, desculpe. Eu não devia ter deixado ele escapar. Prof, alguma coisa nesse nome me lembrou de algo, Está feito. disse o motorista. Prof, freando o caminhão de lixo bruscamente. Precisamos abandonar a máquina. Foi comprometida. Prof abriu a porta e nós saímos. Eu comecei a dizer, planejando me apresentar. Mas o homem que eles chamavam de Prof me lançou um olhar ameaçador por cima do capô do caminhão. Então, parei, engasgando nas palavras. Parado em meio às sombras, com seu casaco longo e o rosto severo, o homem parecia perigoso. Os executores tiraram algumas bolsas de equipamento da traseira do caminhão, incluindo uma metralhadora enorme, que Abraham pegou. Eles me levaram até um lance de degraus que descia para as sub-ruas. Dali, a equipe percorreu rapidamente uma série de voltas e desvios. Eu consegui manter uma ideia de aonde estávamos indo, até eles me conduzirem por uma longa escadaria, vários níveis abaixo da superfície, que levava para as catacumbas de aço. Pessoas espertas se mantinham longe das catacumbas. Os cavadores tinham enlouquecido antes de os túneis ficarem prontos. As luzes no teto raramente funcionavam, e os túneis quadrados através do aço mudavam de tamanho à medida que você progredia. A equipe manteve silêncio enquanto percorria as passagens, acendendo luzes nos celulares, que a maioria guardava na frente dos casacos. Eu já tinha me perguntado se os executores teriam celulares, e saber que os usavam fez eu me sentir melhor sobre o meu. Quer dizer, todo mundo sabia que a fundição Falcão Paladino era neutra, e que conexões de celular eram completamente seguras. O fato de os executores usarem a rede constituía apenas outra indicação de que a Falcão Paladino era confiável. Nós andamos por um tempo. Os executores se moviam silenciosamente, cuidadosamente. Várias vezes Impiedoso foi à frente como batedor. Abraham cuidava da nossa retaguarda com aquela metralhadora maligna dele. Era difícil manter o senso de direção. As catacumbas de aço pareciam um sistema de metrô, que no meio da construção transformara-se num labirinto de ratos. Havia pontos obstruídos, túneis que iam a lugar nenhum e ângulos não naturais. Em alguns lugares, fios elétricos saíam das paredes como aquelas artérias horríveis que você encontra no meio de um pedaço de frango. Em outros lugares, as paredes de aço não eram sólidas, evidenciando trechos de revestimento abertos por pessoas procurando algo que valesse a pena vender. Sucata de metal, porém, não valia nada em Nova Chicago. Havia mais do que o suficiente disso por aí. Passamos por grupos de adolescentes com expressões sombrias, em pé ao lado de lixeiras pegando fogo. Eles pareceram descontentes ao terem seu refúgio invadido, mas ninguém interferiu com a gente. Talvez em virtude da enorme arma de Abraham. Aquela coisa tinha gravatônicos azuis brilhantes na parte de baixo, que o ajudavam a segurá-la. Percorremos aqueles túneis por mais de 1 hora. Ocasionalmente passávamos por saídas de ar. Os cavadores tinham colocado algumas coisas funcionais aqui embaixo,
mas a maioria não fazia sentido. Apesar disso, havia ar fresco. Às vezes. Prof nos conduzia, naquele seu longo casaco preto. É um jaleco de laboratório, percebi quando viramos outra esquina. Um que foi tingido de preto. Ele usava uma camisa preta por baixo. Os executores obviamente se preocupavam se estavam sendo seguidos, mas achei que aquilo já era exagero. Eu fiquei completamente perdido depois de 15 minutos, e a patrulha nunca descia nesses níveis. Havia um acordo informal. Coração de Aço ignorava aqueles que viviam nas catacumbas, e eles não faziam nada para atrair sua fúria. É claro, os executores tinham quebrado essa trégua. Um épico importante fora assassinado. Como o Coração de Aço reagiria a isso? Por fim, os executores viraram uma esquina que parecia igual a todas as outras, só que dessa vez levava a uma pequena sala aberta no aço. Havia muitos desses lugares nas catacumbas. Lugares onde os cavadores tinham planejado colocar um banheiro, uma lojinha ou uma casa. Impiedoso, o atirador, posicionou-se à porta. Ele havia colocado na cabeça um boné camuflado, com um símbolo desconhecido na frente. Parecia algum tipo de brasão real ou algo assim. Abraham pegou uma lanterna grande e apertou um botão que acendeu luzes nas laterais dela, apoiando-a no chão em seguida. Prof cruzou os braços com o rosto impassível e me inspecionou. A mulher ruiva estava atrás dele. Ela parecia mais pensativa. Abraham ainda carregava sua arma grande, e Megan tirou a jaqueta de couro e amarrou um coldre de arma sob o braço. Tentei não a encarar, mas era como tentar não piscar. Só que, bom, meio que o contrário. Dei um passo hesitante para trás, percebendo que estava cercado. Eu tinha pensado que seria aceito na equipe, mas olhando nos olhos de Prof, percebi que não era o caso. Eles me viam como uma ameaça. Eu não fora trazido porque os ajudara, mas sim, porque eles não me queriam andando livremente por aí. Eu era um prisioneiro, e naquele nível profundo das catacumbas de aço, ninguém ouviria um grito ou um disparo sequer.